Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 4 de janeiro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Estado emite aviso para as 21 regiões Covid pela primeira vez em um mês. Aumento de casos provoca falta de testes em Porto Alegre e litoral. Já já os detalhes. Perdas na soja, no milho, na uva e na pecuária. 123 cidades decretaram situação de emergência por causa da seca. Saiba como o governo pretende lidar com a crise. E a falta d'água afeta também a vida selvagem. Veja por que esse animalzinho precisou ser resgatado. Não é de hoje que a natureza pede socorro. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, a gente começa a Segunda Edição de hoje falando de uma nova preocupação na área da saúde. Casos de infecção mista pela Covid-19 e pelo vírus da gripe, o influenza H3N2, chamada de flurona. Não faltava mais nada, né, gente? Olha, a contaminação já foi confirmada em São Paulo, no Rio de Janeiro e lá no Ceará do Nordeste. Vamos à redação conversar com a Yasmin Luz para saber, Yasmin, já temos algum caso oficialmente confirmado aqui no nosso estado? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos que nos acompanham. O Rio Grande do Sul não confirmou oficialmente qualquer caso de flurona. Mas, Chemali, eu conversei há pouco com um gaúcho que testou positivo, tanto para coronavírus quanto para gripe na segunda-feira. Ele fez o teste em Garopaba, onde ele passou a virada do ano com a família. Ele está em isolamento e se recupera aqui em Porto Alegre. Ele contou, Chemali, que os sintomas começaram no dia 31 mesmo e, entre eles, nariz entupido. Acaba que os sintomas são muito parecidos, tanto do coronavírus como também da gripe. E isso acaba, então, deixando as pessoas em dúvida. Será que eu estou com corona? Será que eu estou com gripe? E vamos ouvir o que disse esse gaúcho. A gente conseguiu agendar um teste, aquele teste rápido, e detectou, para mim, influenza A e Covid, que foi uma grande surpresa, foi um susto. Nem sabia que era possível pegar os dois, óbvio que é possível, mas nunca tinha ouvido falar que alguém tinha pego. Na hora foi uma surpresa, a mulher que fez o teste para mim até ficou meio que para trás, assim, nunca tinha visto positiva os dois ao mesmo tempo. É de se assustar, né, Chemali? Porque a gente não tem ainda casos oficialmente confirmados aqui no Rio Grande do Sul. A gente ouviu falar de outros estados, mas aqui, pelo menos, a gente não tem essa confirmação por parte da Secretaria Estadual da Saúde. Então, acaba, como eu acabei dizendo, né, Chemali, que fica muito assustado. A gente conversou com o virologista, o Fernando Spilk, que explicou que a contaminação por mais de um vírus ao mesmo tempo é comum e o que acontece agora é que a gente está com dois surtos de vírus que atacam o sistema respiratório. A variante Ômicron do coronavírus e a variante da influenza H3N2. Vamos ouvi-lo. Já vinha acontecendo com outras cepas de gripe, isso desde 2020, só que de maneira mais rara. Por quê? Porque em 2020 a gente praticamente não teve gripe notificada, mas nós já víamos alguns casos e agora a gente tem uma convergência onde nós temos dois surtos. Chemali, ele explicou também que contrair os dois vírus ao mesmo tempo não quer dizer que as pessoas tenham mais riscos. Isso porque a gente vem avançando na vacinação também, tanto do coronavírus como a vacinação da gripe é importante. O médico, então, explica a importância de se vacinar. Esta vacina que está disponível hoje, inclusive, ela não tem uma potência muito alta e específica contra a variante Darwin de influenza que está causando esse surto. Mas se eu tenho várias vacinas de influenza e eu reforçar essa imunidade, eu também auxilio o meu sistema imune a combater essas infecções por gripe. Então, nesse momento, colocar o calendário vacinal para qualquer uma das duas doenças em dia e utilizar a máscara são ferramentas fundamentais para evitar a infecção.
E segue a orientação, né, Chemali, de seguir usando máscara, distanciamento social, evitar as aglomerações, respeitar os protocolos de higiene que a gente já conhece e procurar um médico em caso de sintomas. Então, a gente tem aí por parte do governo, acaba não confirmando, porque tem a questão dos sintomas graves, né, Chemali? Muitas pessoas acabam pegando a influenza e não testando. E a própria notificação oficial da influenza, né? Não se tem essa cultura de notificar oficialmente como tem da Covid. E lembrando também, álcool gel, né? Não podemos esquecer da higiene das mãos, né? A asepsia das mãos, enfim. E o espaçamento entre as vacinas não existe mais, né, Yasmin? Chemali, dá para tomar aqui procurando o exato. álcool aqui. Álcool, exato. Imunizar, porque, olha, tem que ter. E vacina da influenza e vacina da Covid pode ser tomada ao mesmo tempo, não tem mais espaçamento. Isso também é uma notícia que vem aí a trazer um pouco mais de tranquilidade, já que assusta, né? Não é para menos que o Arthur Rizzo ali, o nosso entrevistado, ficou bastante assustado. Obrigado, Yasmin. Daqui a pouco a gente volta a conversar com Yasmin Luz, direto da redação. E olha, ainda nessa questão da gestão da pandemia, gente, teve aumento na procura de testes de Covid, também de atendimento médico lá no Litoral Norte. Por isso, vamos ao vivo até o litoral, lá na Praia de Imbé, conversar com a repórter Aline Schneider. Aline, seja bem-vinda ao SBT Rio Grande, segunda edição em 2022. Um ano de muito trabalho para todos nós. Boa noite, minha amiga. Oi, Chemali, boa noite para ti e para todo mundo que nos acompanha, que assim seja de muita saúde. Só nessa farmácia aqui onde eu estou, estão sendo realizados 60 testes de Covid por dia. Nossa! Isso depois do Natal. Antes, eram no máximo 8. Olha só a diferença. E para amanhã e depois a agenda já está lotada. O movimento só aqui no Imbé, nessa época do ano, aumenta cerca de 1000%. A prefeitura estimou que no Réveillon, cerca de 300 mil pessoas vieram aqui só para a praia do Imbé. E muita gente não usa máscara. Passadas as festas de final de ano, já se observa um aumento pela procura de atendimentos médicos. Só que no Imbé, do dia 1º ao dia 15 de dezembro, eram 388 atendimentos. Do dia 16 até o dia 31 de dezembro, mais de 1.100. É muita diferença. Nesse momento, há 220 exames PCR aguardando o resultado, ou seja, 220 pessoas esperando para saber se estão com Covid ou não. Isso porque foram na rede pública, sem contar os testes da rede particular, que aí é muito maior. Mais cedo eu conversei com um balconista de uma outra rede de farmácias. Lá os exames eram 10 no máximo por dia antes do Natal. Agora a agenda é na capacidade máxima, 25, porque lá não conseguem fazer mais por conta do tempo que cada exame precisa. Vamos ouvir o que disse o Guilherme. Quem quiser fazer na hora não tem. No momento não está tendo. Antes tinha, agora no momento não. E muita gente procura, portanto, chamar o atendimento e não consegue encontrar esse exame. Falei também com duas amigas que trabalham juntas, trabalham com comércio, atendimento ao público, estavam com sintomas gripais, preocupadas e com dúvidas se era Covid ou não, foram buscar atendimento e não encontraram. Vamos ouvir o que disse a Renata e a Andréa. Eles falam que o teste é rápido, só que só o horário agendado e no outro dia. Hoje iria uma farmácia às 23 horas fazer um teste. Aí em Porto Alegre a situação também se repete. Hoje foram registradas filas nos postos de saúde para testagem. Antes, e aí uma informação importante, antes essa testagem era encontrada em 33 locais e a partir da próxima sexta-feira, esse número salta para 60 unidades de saúde que vão fazer o teste rápido e essa agenda será divulgada em breve. Tá certo, Aline Schneider. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para a Aline lá no litoral. Nossa equipe que está na praia permanece durante todo o verão a cobertura e traz as informações direto da praia do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. E não é à toa, gente, que a Secretaria da Saúde aqui do nosso estado voltou a emitir aviso para todas as regiões do Rio Grande do Sul. Depois de um mês sem emissão de aviso algum ou alertas, o gabinete de crise chama a atenção para o aumento de casos em todas as 21 regiões Covid. A média diária de contaminações pelo coronavírus
preste atenção nos números, subiu de 5,7 a cada milhão de habitantes lá em 26 de dezembro, a última semana do ano, para 75,9 em 3 de janeiro. Portanto, um salto aí, quase 15 vezes esse número, um número que assusta bastante. E por isso o governo já acelera a questão dos avisos. E olha, radar ligado, não podemos dar mole para a pandemia. Máscara, álcool gel, evitar ao máximo as aglomerações e vacinação em dia. E olha essa notícia, 25 dias. É o tempo que uma família está sem notícias de uma adolescente que sumiu em Parobé. O SBT teve acesso a uma imagem que mostra Eduarda Borges Fagundes no dia do desaparecimento. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. A adolescente de 16 anos aparece andando na rua General Câmara por volta da 1h15 da manhã do dia 9 de dezembro. Ela está com uma bolsa e um capacete nas mãos. Essa é a pista mais recente do paradeiro da Eduarda. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Assaltantes invadiram um sítio no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, e levaram a única vaca da propriedade. A fêmea da raça Jersey estava prenha e foi transportada em um reboque. O caso aconteceu no último dia 28. O veículo já foi identificado pela polícia. Ninguém foi preso. Abandono de animal. Um homem foi flagrado deixando um filhote de gato em um condomínio de Gravataí. O animalzinho corre atrás tentando alcançar essa pessoa. O caso aconteceu ontem, mas tem final feliz. O bichano foi adotado por um dos moradores do condomínio, foi batizado de Otto e está feliz da vida no novo lar. E olha, novidade sobre o assalto ao carro forte que mobilizou as forças policiais na semana passada aqui na região metropolitana. A Polícia Civil voltou atrás e informou que o corpo encontrado afogado às margens do Guaíba não é de um suspeito de participação desse crime. 2 bandidos foram mortos em confronto com a brigada na quarta-feira e outros 2 foram presos. Há, portanto, ao menos 2 foragidos. E a minha conta é 3, né, gente? São 7, pelo menos, naquela imagem que nós divulgamos com exclusividade. 6 vão para a caminhonete e 6 vão para essa caminhonete e 1 sai com a Duster, que era dos bandidos. Portanto, 7. 2 presos, 2 acabaram mortos em confronto, portanto 7, tem pelo menos 3. Essa ação dos bandidos aconteceu num supermercado da cidade, houve perseguição, um grande aparato policial, acompanhamento pelo rio, acompanhamento aéreo. A Polícia Civil já recuperou 3.700.000 reais roubados pelos criminosos. Esse valor já foi devolvido para a empresa de vigilância lá da cidade de Guaíba, Polícia Civil e Brigada Militar nesse grande cerco. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a seca castiga o campo e afeta a vida selvagem. Yasmin Luz. Chemali, depois do intervalo eu conto por que esse animalzinho se escondeu dentro de uma casa no Vale do Taquari. E ainda, gente, porque a água não voltou em bairros da zona leste da capital? A gente já responde. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha, a gente volta a falar agora da falta de água em Porto Alegre. Que situação, hein? O DEMAI precisou enviar caminhões-pipa para abastecimento na zona leste da capital. Vamos conversar ao vivo com a Luciane Coma para saber se essa situação, Lu, já normalizou. Boa noite. Boa noite, Chemali. Olha, diferentemente da previsão do DEMAI, o abastecimento de água não foi normalizado na última madrugada. De acordo com a Prefeitura, a estação São Manuel ela até chegou a ser religada na noite passada após o conserto da tubulação. Só que aí ocorreu um curto-circuito e as bombas, os motores das bombas acabaram queimando. Por isso, 26 bairros das zonas leste e nordeste continuam prejudicados. A nova previsão de conclusão dos serviços é meio-dia desta quarta-feira e aí o abastecimento de água deve retomar e ser normalizado ao longo do dia. Bom, hoje, para ajudar a população afetada, o DEMAI enviou caminhões-pipa para as localidades do Partenon, Aparício Borges, São José Comunitária e Vila João Pessoa. A partir dessa noite, 2 caminhões estarão abastecendo o presídio central. Outros 5 ficarão no São José e em pontos estratégicos que a Prefeitura deve divulgar na próxima manhã
né? Até porque o abastecimento só deve ser normalizado ao longo do dia. Quem precisar falar com o DEMAI, Chemalha, é só ligar para o 156, opção 2, mas também tem outros canais. Por exemplo, o site do DEMAI, o aplicativo 156 mais POA e o WhatsApp, que a gente vai deixar aí na tela, que é o 51 99 332 8170. Chemali. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Tá, as pessoas mais humildes, as famílias mais humildes, as que mais sofrem nessa questão da falta d'água. A prefeitura mandou caminhões-pipa amanhã até o meio-dia. Eu acho que de manhã tem que mandar mais, viu, prefeito? Peço toda a sua sensibilidade nessa situação, especialmente Zona Leste, bairro Partenon, João Pessoa. As pessoas precisam, tá muito calor, precisa ter água, precisa hidratação, é o mínimo que se pede. E olha, a estiagem, ela não dá trégua, gente. A seca agrava a situação nas propriedades rurais de todo o nosso estado. E o número de municípios que decretaram a situação de emergência não para de crescer. Já são 123 cidades. Assunto de hoje para Alessandra Bergman no Momento Agro. Praticamente 20% dos municípios gaúchos já estão em situação de emergência, Chemali. Já faz 3 anos que o solo não tem a umidade necessária da chuva para que as plantações de verão vinguem, e isso só piora a cada verão. As lavouras de milho são as mais prejudicadas, em condições irreversíveis, 80% de perda na produção. Quem conseguiu salvar alguma coisa é quem tem a irrigação artificial, só que 3% das lavouras gaúchas tem essa tecnologia. A soja, que deveria estar plantada em vários locais, por causa da secura do solo, sequer teve possibilidade de ser semeada. Em outras localidades, poucos pés vingaram. A safra da uva, que tinha boa expectativa em termos de volume, estima queda de produção de 40%. Na pecuária, o gado sofre com o calor e com a falta de pastagens, que ficam mais secas e ralas a cada dia. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está destinando 201 milhões de reais para projetos de irrigação e conservação do solo e da água. A situação é muito preocupante, já são 5.000 famílias totalmente sem água no interior do Rio Grande do Sul. É com você, Chemali. Olha, situação gravíssima, viu? Gravíssima em todo o nosso estado, que tem aí a principal fonte de renda, o setor primário. A pecuária, a agricultura, 40% do PIB aqui do Rio Grande do Sul vem do campo, gente. De famílias inteiras que trabalham para ganhar o sustento e também colocar comida na nossa mesa. Portanto, ações do governo, dinheiro destinado para projetos de irrigação, para essa cultura de armazenamento de água, é isso que precisamos mudar no nosso estado. E, claro, a fé, colocar as orações para São Pedro em dia, porque as duas coisas andam juntas. E olha, trabalho não falta, a vontade de trabalhar dos gaúchos, todo mundo sabe que a gente tem. Bom, bombeiros voluntários, falando ainda da secura, lá no Vale do Taquari, fizeram um resgate inusitado nesta semana. Vamos saber com a Yasmin Luz. Um animal selvagem invadiu uma casa, Yasmin, conta pra gente. Isso mesmo, Chemali, invadiu essa casa ontem pela manhã. Corpo de Bombeiros Voluntários de Imigrante foi chamado por moradores depois que um veado campeiro entrou em uma casa na manhã de segunda-feira. O animal, que acreditam ser uma fêmea prenha, estava com o focinho machucado e também estava muito agitado. Depois de avaliado, esse animal foi devolvido para a natureza. Segundo os bombeiros, devido à falta de chuva aqui no Rio Grande do Sul, os animais selvagens acabam entrando no perímetro urbano em busca de água, ou seja, eles acabam procurando na casa das pessoas água, Chemali. Além desse veado campeiro, cobras e capivaras já foram resgatadas recentemente pela equipe. Tá aí, obrigado, Yasmin, pelas informações. E a secura do nosso estado, né, gente? Os bichinhos, a vida selvagem acaba pedindo socorro também por conta da falta de água. E olha, a gente encerra a segunda edição de hoje com imagens inusitadas. Um satélite espião soviético que estava em órbita há quase 40 anos e entrou novamente na atmosfera na noite desta segunda-feira. Tá aí a imagem. O fenômeno foi gravado pelas câmeras da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, a Bramon, em
Santa Catarina. A grande bola de fogo que se formou pôde ser vista cruzando os céus do Paraná, Uruguai e também aqui no Rio Grande do Sul. Estas outras imagens que a gente vê foram publicadas nas redes sociais por moradores de Pelotas, lá no sul do estado. O Cosmos 1437 foi lançado no espaço em 20 de janeiro de 1983 pela antiga União Soviética. Imagina só, praticamente 40 anos em órbita e resolveu entrar novamente aqui pertinho da gente. Deu um espetáculo, deu um espetáculo. Obrigado pela companhia de todos. Na sequência, o SBT Brasil amanhã, 11h30, SBT Rio Grande. E a gente se fala às 7h20 da noite aqui no Segunda Edição. Tchau, tchau.